E hoje tiveram 2 passeios livres. Agora a gente está saindo do meu apartamento e eu estou indo visitar a minha mãe, né? Vou deixar o carro próximo do condomínio onde ela mora. E então, né? É interessante agora, né? Hoje é 9 de janeiro de 2026 e esse vídeo está sendo gravado com o Motorola Edge 60 Pro. O outro, que já foi publicado, inclusive, né? O mais rápido possível, eu sempre publico. Foi com o Edge 50 Ultra. E uma coisa que eu acho interessante, né? Comparando os dois celulares, é o top de linha de 2025 com esse intermediário premium de 2026, 2025 também, né? É a captação de áudio. Eu noto, né? E eu acredito que vocês também devem notar que a qualidade do som que é captado pelos microfones do Edge 60 Pro é superior. É um áudio mais nítido, de melhor qualidade. Acredito eu que ele tem alguns microfones a mais do que o Edge 50 Ultra. Inclusive o Edge 50 Ultra no início era péssimo. A captação de áudio dele era horrível. Ficava dando interferência, enfim. Depois acredito que eles corrigiram isso numa atualização e melhorou. E, né, hoje a gente está passando aqui, né? É mais ou menos 3h40 da tarde. E hoje é uma sexta-feira. Então, esse horário, o trânsito de Aracaju costuma já ficar caótico. E a tendência é piorar. Então, a gente vai fazer uma parte 1, né, desse segundo vídeo agora. E uma parte 2 quando eu voltar, né? E eu já fiz um outro vídeo, né, que eu botei trilha sonora de fundo aqui, as músicas de Bang Bang, né, de filmes de faroeste. E aí falei do meu padrasto e tal. E hoje eu vou falar da minha mãe. Eu acredito que a imensa maioria das pessoas tem a mãe como uma figura mais importante na sua vida. É a regra, né? Graças a Deus, né, felizmente, eu faço parte dessa regra. E a minha mãe é a figura mais importante da minha vida. Então, realmente eu acreditei que quando tivesse filho, isso fosse mudar, né? Meu filho ainda é um bebê, né? Não é mais recém-nascido, porque recém-nascido é até 28 dias, né? De acordo com essas convenções atuais. Mas é um bebê que ainda não fala, ainda não se expressa, enfim, tá ainda na sua fase muito inicial, né? Então, ele ainda não está formado enquanto pessoa, personalidade de pessoa falante, pensante. Então, a minha mãe continua exercendo esse papel primordial. Porém, ele, né, à medida que o tempo passe, assim espero, vai obter esse protagonismo e vai chegar no mesmo nível, né, da minha mãe. Realmente eu tenho uma relação assim com a minha mãe uma amizade muito grande, sabe? A gente se fala sempre, todos os dias. Então, pra mim, infelizmente, sei que um dia vou ter que, a não ser que eu vá primeiro, né? Mas eu vou ter que conviver com a vida sem ela. E pra mim vai ser algo que eu nem consigo imaginar. Mas infelizmente isso vai acontecer, né? Não importa quando, né? O normal, a tendência é que os pais sempre vão primeiro que os filhos. Ainda que a minha mãe fosse uma pessoa mais nova, né? Assim, se eu tivesse nascido quando ela era uma adolescente, por exemplo, ela estaria na meia idade. Mas o tempo passa. Ela iria chegar na idade
na terceira idade, né? Ela seria idosa, super idosa, não importa o que aconteça. Se a diferença é grande ou pequena. É só uma questão de... É só um mero detalhe. Mas o tempo passa de forma implacável. Eu fico vendo assim, né? Ah, meu filho ainda é tão pequeno que eu não vejo, ele não fala, né? Bebê recém-nascido, criança de tenra idade, a gente não vê muito, né? O tempo, assim, diz, pô, vai demorar tanto para ele crescer, né? Mas o tempo ele não perdoa. Então, vai acabar, né? Esse momento em que ele é uma criança de tenra idade vai passar, ele vai ser criança, depois vai ser adolescente, depois jovem, adulto, e o ciclo da vida vai continuar. O que eu espero é que eu tenha com meu filho a mesma relação, né, ou algo semelhante ao que eu tenho com a minha mãe. Às vezes eu me preocupo, porque eu ainda não criei uma conexão tão forte com ele, sabe? Não que eu não goste, longe disso, muito longe disso, gosto demais, né? Amo muito meu filho, eu acho. E não consigo imaginar, conceber a vida sem ele. Mas eu acredito que por não ter, né, o contato tão frequente que a mãe dele tem, né, que é algo inerente, né, à maternidade, eu ainda não criei, né, essa conexão tão forte. Então ele ainda chora muito quando está no meu braço. Isso é também normal, né, que eu sei que é comum, não é algo estranho nem anormal, né? O comum é que isso aconteça mesmo, né? Mas eu sei que vai chegar o momento em que a gente vai criar o nosso vínculo mais forte, né? Em que a gente, espero eu, seja amigo, converse, né? Vá passear e ele goste, crie memórias, né? Memórias importantes, como isso. Melhor coisa, né? Eu lembrar com meu pai, eu fui naquele dia e, sei lá, aconteceu isso e aquilo, foi tão bom, e ele tava lá comigo, e poxa, que saudade que eu tenho do meu pai. Era isso que eu quero muito que isso aconteça, sabe? Que a gente crie memórias, crie momentos que a gente guarde, né, para sempre. É isso que eu quero, assim, criar essa relação com meu filho, né, dessa natureza. Assim como foi com a minha mãe também, né? Claro, guardadas as devidas proporções, até porque ele tem, né, uma mãe, né, muito, enfim, muito zelosa, muito, e cuida dele muito bem. Então, ele vai ter essa mãe, né? Espero eu, né? Desejo muito que ele tenha a mãe dele, né? E viva muito para que ele, né, só venha a não ter a presença materna quando ele já tiver com a idade muito máximo possível. Eu não sei, né, se vou viver tanto assim também, ou ter saúde suficiente, mas espero também acompanhar ele pelo menos ao longo da vida, até, né, o início da vida adulta dele, né? Não sei se eu vou conseguir, mas se conseguir, ótimo, né? Mas acompanhar o desenvolvimento dele. E é isso, essa reflexão tá meio parecendo uma conversa de bêbado, né? O trânsito tá bem caótico já, 13h45 da tarde. A gente vai fazer a primeira pausa aqui, porque eu vou na casa da minha mãe, né? E vou na volta, não vai demorar muito, né? A gente volta aqui e continua em nosso episódio. Vou estacionar aqui e nós iremos à casa da minha mãe, já que eu tenho muito tempo que eu não fui lá, né? Esses dias eu ando sem tempo pra nada, né? Já que ando me dedicando integralmente, né, ao meu filho, né? Essas coisas, o início, né, da vida da criança nessa idade, assim, realmente demanda muito, né? Muita atenção, muito trabalho. Isso faz parte também.
Então é isso. Então daqui a pouco a gente continua. Vamos de volta ao nosso veículo. Agora às 4h16 da tarde, né? Já fui lá, conversei um pouco com a minha mãe, vi um pouco com a minha sobrinha e a minha irmã também, que chegou do trabalho. E agora estou voltando para casa. E hoje, nessa segunda parte, né, a gente vai fazer um percurso que eu não sei se vai ser bom, rápido, né? Esse horário, na sexta-feira, já costuma ficar bastante caótico, né? Não é um horário bom para transitar na cidade, apesar de parecer que está tranquilo, mas para a região de lá da Jabutiana o trânsito não vai estar muito bom, e a tendência é que o trânsito fique mais caótico. Isso acontece aqui em Aracaju porque Aracaju, muita gente trabalha no interior ou em outras cidades ou em outros estados, e geralmente a pessoa sai do seu trabalho na sexta-feira da sua cidade e vem passar o final de semana em Aracaju. Ou pessoas que moram no interior, mas tem uma casa aqui em Aracaju, né? Uma residência no caso, né? E elas vêm passar o final de semana aqui. É por isso que o trânsito da sexta-feira costuma ser mais pesado, né? Mais intenso. Assim como também o trânsito da segunda-feira pela manhã é bem congestionado, porque as pessoas estão indo para os interiores, saindo de Aracaju, enfim. É isso que acontece, né? Como o Aracaju é a única grande cidade, né? Grande entre aspas, né? Daqui do estado, né? Que Sergipe é o menor estado da federação, e Sergipe não tem uma cidade polo de médio porte, né? Claro, tem cidades como Itabaiana, Lagarto, mas são cidades, né, que são meio que de pequeno a médio porte, mas não tem esse grau de complexidade de Aracaju, né? Aracaju não é uma grande cidade como Salvador, como Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, mas é uma cidade, uma capital de porte médio, porém é uma cidade complexa, né? Não é uma cidadezinha onde você transita aqui rapidinho, 5 minutos e chega. É uma cidade que tem bairros, tem zonas, tanto que nesse canal a gente transita por vários lugares. Inclusive a gente transita mais em uma parte da cidade, que é do centro para o sul da cidade. Até algumas pessoas já falaram: porque você não faz filmagens na Zona Norte? E é porque eu não moro na Zona Norte. A maioria dos... Eu vou fazer, inclusive, o próximo episódio, que está para ser editado, né, da série Passeios e Viagens, vai ser na Zona Norte. Então a gente vai fazer aquele percurso, né, ali saindo do centro, e vai passar por todos aqueles bairros, por aquela avenida Euclides Figueiredo, né, que ela basicamente faz uma espécie de volta pela zona norte da cidade, né? Então é um vídeo, uma filmagem de setembro, né, que já que o Passeios e Viagens ficou paralisado no tempo, né, em setembro, e esse mês de janeiro todas as filmagens foram para essa nova série, né, basicamente assim, de vídeos dos passeios livres, os vídeos sem edição, né? Só tem edição, como no caso desse, quando há mais de um vídeo em que eu faço só a junção dos vídeos e coloco no máximo uma informação muito simples, né? Sem nenhum efeito, sem nada complexo, né? Interessante aqui, né? Acho que vocês não estão conseguindo visualizar direito, mas aqui vai inaugurar, né? Aliás, já inaugurou, né?
um supermercado chamado Gonzaga. Aqui era um Bom Preço, o supermercado da rede Bom Preço. Fechou, porque o Bom Preço acabou, né, em todos os lugares. E aí ficou um tempão fechado e agora virou um supermercado da rede Gonzaga. E ali no estacionamento, né, onde era o estacionamento Temer, está sendo construído alguma coisa que eu não sei o que é, né? Os entendedores que sabem mais devem ter alguma informação do que vai ser construído lá. Eu ouvi falar que vai ser uma unidade da Smart Fit, né? Mais um Smart Fit, né? Todo lugar tem Smart Fit, enfim. Talvez seja mais um Smart Fit, não sei, né? Aqui a gente está passando, essa é a Avenida Gonçalo Hollenberg Leite, conhecida como Avenida Antiga, né? Avenida Saneamento, era Nova Saneamento, enfim. Que antigamente isso daqui era uma rua, era muito diferente, e aí quando fizeram o saneamento básico, acabou se chamando isso de Nova Saneamento, mas depois mudou de nome, né? Há muito tempo, e hoje é Gonçalo Hollenberg. Aí já estamos aqui passando por um local bastante icônico da cidade, né? A gente está entrando aqui no cruzamento, né? O final dessa avenida. Ainda tem mais um trecho que vai entrando ali, passando pela divisão, né, dos bairros entre Siqueira Campos e o bairro América. Mas agora a gente está entre o bairro Ponto Novo, né, à esquerda, e o Pereira Lobo à direita, né, se não me engano. Nós vamos entrar aqui na Avenida Rio de Janeiro para nos dirigirmos ao nosso destino, que é Jabutiana. E não fizemos uma boa escolha, mas acredito que não tem como ter boa escolha em nenhuma hipótese, porque está congestionado para qualquer lado. Então, a Tancredo Neves também está congestionada e aqui também está congestionado, então não tem muito para onde fugir, né? Essa avenida é uma avenida muito importante na cidade, né? A gente já passou aqui outras vezes, inclusive teve um passeio livre que a gente fez, né, no sentido oposto, e essa é uma avenida muito importante na cidade. Antigamente ela ainda tem um trilho de trem, mas o Brasil, né, hoje a gente vê com mais clareza, né, foi forçado a abandonar, né, o modal ferroviário e se dedicar unicamente ao modal rodoviário, né, e hoje o Brasil é um país que não tem ferrovia, né, enquanto a China tem a maior malha de trens de alta velocidade do planeta, o Brasil nem tem um trem de alta velocidade, muito menos trens, né? Isso daqui, ó, né, esse grande desperdício nessa avenida, podia muito bem ser um trem que poderia conectar a cidade. Imagine um trem que saísse lá do Santa Maria, uma linha de trem saindo lá do Santa Maria, de onde termina isso daqui, e fosse até a Zona Norte, cortando a cidade de norte a sul. Imagine uma outra linha ou algumas linhas de trem cortando transversalmente, né, de leste a oeste, né, ou se tivesse VLT de qualidade, né, enfim. Mas o transporte é todo rodoviário, ônibus, né, enfim. Foi, infelizmente, essa imposição política do imperialismo sobre o Brasil, né? Eu não vejo como uma escolha, né? Se você olhar hoje para a Venezuela e perguntar se eles têm poder de escolha, né, o próprio presidente dos Estados Unidos lhe responde que não. Eles não têm soberania, né? Lugar nenhum, a menos que você tenha armas nucleares. Do contrário, ou você é vassalo dos Estados Unidos, ou você é colônia, ou você pode ser a próxima colônia. É só isso. Então, a gente infelizmente vive nisso, né? E aí vocês veem aqui o trânsito bastante congestionado, sempre um idiota que quer, por isso que se irrita. O cara quer passar pelo lugar errado, rapaz.
Sempre isso, né? Bom, aqui no passeio livre eu não tenho muitos filtros, né? E acabo me irritando às vezes, né? Mas a cada barbeiragem, veja que sentido. O cara tá nessa faixa de ônibus. A partir das 4 da tarde é proibido andar nisso daí. Então, essas câmeras que foram instaladas provavelmente não devem flagrar nada, porque não é para andar aí, né? Nessa faixa. Ela é exclusiva para ônibus nesse horário. Mas tem algumas pessoas que não estão respeitando. Enfim. Já estamos chegando aqui, já nesse trecho, né, da Rio de Janeiro. Já fizemos vídeos em que a gente foi direto. Outro percurso muito comum. Em breve vamos fazer mais um passeio livre indo para lá, né? Continuando aqui. Geralmente a gente vem daqui. Inclusive uma coisa que eu sempre tenho vontade de comentar. Esse viaduto, muita gente para quando entra ali. Não é para parar. Você não para numa alça de um viaduto, né? Quando você vai entrar aqui, você tem que entrar nessa parte aqui, do meio. Por quê? Nem entra lá, porque aqui é preferencial de quem já está, e nem entra no início, que é preferencial de quem está descendo da alça. Você entra no meio, espera quem já está passar, diminui a velocidade e entra. Esse é o correto. Mas muita gente ainda naquela alça para, né? Vai entender por quê. Já estamos aqui passando por mais um Smart Fit, a unidade aqui da Jabotiana. Vamos pegar mais um congestionamento, mas aqui não é um congestionamento daqueles que fica parado, né? Esse semáforo, inclusive, é interessante, esse semáforo aqui, ele não existia até, sei lá, meados de 2022, eu acredito. Acho que janeiro, não tô lembrado, ou 2023. E aí era um caos isso daqui, porque quando não tinha agentes da SMTT controlando, né, dando preferência, era um caos. Você imagine, um fluxo desse tamanho de veículos e não ter um semáforo. Esse semáforo foi o único que eu vi instalarem que resolveu um problema do trânsito, porque antes isso daqui era intransitável. O congestionamento ele já começava ali na Rio de Janeiro, né? Pra vocês verem como era terrível. Aqui já estamos. Hoje foi um dia assim que tá um pouco nublado, né? Parcialmente nublado, então tá esse céu cheio de nuvens. Como a gente tá filmando no Edge 60 Pro, e uma crítica assim que eu faço, né? As câmeras dos celulares Motorola, mesmo o Edge 50 Ultra, ainda não são tão boas como as da Samsung. Não chegam aos pés em termos de filmagem, né? O que você vê, por exemplo, a câmera da Samsung, ela é muito mais real, né? As cores, né? Isso que eu estou vendo aqui é muito diferente do que vai aparecer na filmagem, né? O que você está vendo na filmagem esbranquiçado não corresponde à realidade. É uma falha que eu vejo da Motorola, sabe? Das câmeras. Tem muito ainda a melhorar. Todas elas, né? Então, assim... Mas, né? Como eu já fiz um vídeo falando, né? Um short, na verdade, que o meu aparelho da Samsung, ele teve um bug da tela, né? E, enfim, deu perda total, porque eu teria que trocar a tela. A troca da tela seria uns 2.000 e alguma coisa, mais caro do que esse outro celular novo. Então não valeria a pena, porque correria o risco de uma outra atualização, sei lá, um ano depois, e ele voltar a ter problema. Eu, né, imagina, não trocar a tela e aí sim dar perda total e eu ter gasto o preço de um celular que pode durar muitos anos, né? Então eu achei que essa escolha foi uma escolha mais acertada, né? E pelo preço que eu consegui ele, realmente foi uma coisa muito boa. Você vê que hoje o trânsito está intenso aqui, né? Por quê? Basicamente só tem essa avenida. Essa avenida para chegar no mesmo lugar, né? Veja, essa quantidade imensa de veículos, todos para passar por essa ponte para chegar no mesmo lugar.
Eles não fazem alternativas, né? Constrói uma outra ponte dessa aqui, aí, poderia muito bem ser construída lá no final da linha, né? Do final da rua aqui no Ripochi, que iria melhorar o fluxo, né? Ia ter outra via de acesso para essa região, iria melhorar muito, mas o poder público e nenhum país desse que luta para ter o mínimo de desenvolvimento, né? Para que não seja roubado, pilhado, saqueado pelos impérios, né? Pelos estadunidenses, pelos europeus, né? Vamos falar a verdade, né? Os estadunidenses, né, norte-americanos, os europeus são ladrões, são criminosos, são a escória da humanidade. A Europa é a escória da humanidade. A Europa, os Estados Unidos, o vulgo Ocidente. Nós não somos o Ocidente, nós somos a América Latina, lembre-se. Nós somos a periferia deles, de onde eles querem roubar, saquear, destruir, né, semear o caos, né? Enfim. Eles são uma praga, né? O mundo só vai melhorar, digo e repito, que o mundo só vai ser um lugar melhor quando não existirem mais, quando não existir mais os Estados Unidos e esses, enfim, os seus asseclas, infelizmente. E já estamos voltando, né? Saímos e voltamos, né? Nossa voltinha aqui, o nosso segundo passeio livre de hoje, né? Do dia 9. Talvez seja interessante, né, gravar esses vídeos. São vídeos sem muito compromisso, com nada, sem roteiro, enfim. Só uma conversa aleatória, enfim, que a gente vai falando e vou falando o que vem na minha cabeça, né? Não necessariamente com compromisso, enfim, com nada. Então é isso. A gente se vê em uma próxima oportunidade.